Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo está começando de uma forma um pouco diferente. Mas por que, Marcelo? Porque o que acontece? Quando eu estive lá no Museu d'Orsay, a gente já tem esse vídeo inclusive aqui no canal, eu descobri, sem saber, eu não sabia que existia essa exposição, uma exposição maravilhosa do Edvard Munch. E nessa exposição, é uma exposição temporária, e nessa exposição, quando eu entrei, eu não esperava ver o que eu vi, eu não esperava a maravilha de exposição que eu vi. E aí eu não fiz uma abertura para um vídeo, porque eu imaginei que eu fosse colocar dentro do vídeo do Dorset. Só que, galera, o vídeo do Dorset ficou imenso, vocês sabem disso. O Museu d'Orsay é um museu imenso. Se eu coloco a exposição do Edvard Munch, se eu coloco esse vídeo do Edvard Munch lá, primeiro, eu estaria sendo covarde com o Edvard Munch, e estaria sendo covarde com vocês, porque com certeza boa parte de vocês iria pular e nem iria acabar vendo a exposição. Maravilha, dito isso, eu decidi separar essa exposição do Edvard Munch daquele vídeo e fazer um vídeo exclusivo. Só que eu não tinha uma abertura. Então, aqui estou eu. Nesse momento eu estou editando esse vídeo. E aí eu falei, não, merece uma abertura. Então, vamos lá. O que acontece? Essa exposição, tá? Ela tá no museu, foi mal, mosquito. Ela tá no Museu d'Orsay e é uma exposição, né, que o título dela é muito legal e vocês vão ver isso logo quando abrir. O título é Edvard Munch, um poema de vida, amor e morte. Essa exposição, galera, é uma colaboração entre o D'Orsay com o Museu Munch de Oslo, né? Esse museu, né, que é um museu que é especializado, né, com os quadros realmente do Edvard Munch. Perfeito. Edvard Munch, galera, foi um pintor norueguês, nascido em 1863 e morreu em 1944. Então, se vocês repararem, né, ele passa por vários períodos, ele passa por vários momentos. Então, a gente vai ver nessa exposição a obra dele começando no impressionismo, né, e avançando até o expressionismo e vendo como é que esse expressionismo vai se fortalecer durante a vida dele. Maravilha. Infelizmente, o Edvard Munch é um pintor, eu acho até cruel falar isso, mas é um pintor desconhecido, né? Muita gente fala assim, poxa, mas quem é Edvard Munch? Vou falar pra você, é o pintor do Grito. Aí você fala, caraca, que legal. Mas o que ele fez além do Grito? Muita coisa, galera, muita coisa, muita coisa, muita coisa, tá? Então, essa exposição, infelizmente, é muito pequenininha, é muito curta, mas eu vou mostrar para vocês o que tem ali nela e a gente vai poder depois conversar um pouco mais, fechou? Então, corre agora. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa seu like, curte aí.
Então, galera, eu vim caçar um espaço aqui para poder falar com vocês, porque olha isso, tá absurdamente cheio. Aqui é uma exposição temporária de Edvard Munch. Essa exposição, ela não fica, como eu estou dizendo, temporária, ela está aqui só durante um período. E é muito legal porque ela traz a obra de arte do Edvard Munch para cá, e aí a gente vê desde quando ele começa realmente a pintar. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu estou falando baixo. E aí a gente vê todo o passado, o passar dele dentro da arte, né? Que é ele começando a sua carreira dentro do impressionismo, né? Então fazendo pinturas de paisagem, mas rapidamente ele sai dessa pintura de paisagem e começa a fazer... Então, ele sai logo de pintura de paisagem e vai para pintura pintando pessoas e pintando sentimento, e é onde ele vai fazer essa transição realmente, inspirando-se também nos trabalhos de Van Gogh, do impressionismo para o expressionismo. E é isso que a gente vê aqui, nas primeiras quadros lá atrás, a gente vê obras impressionistas, mas agora, já nessa sala que eu estou aqui, que eu vou mostrar para vocês, obras expressionistas. Vou mostrar para vocês. Aqui é interessante porque a gente já consegue ver esse expressionismo, né? Porque o que a gente tem aqui nessa pintura? A gente tem claramente essa menina sentada, mas tudo bem, poderia ser só uma pintura de uma menina, mas existe uma sombra, existe toda uma sombra que está ao lado dela, uma sombra que não só está no rosto dela, como essa tristeza, como esse sentimento, mas também existe uma sombra que sai dela e vai ao lado pela parede, que mostra realmente todo esse lado da tristeza, da depressão que ela está sentindo aqui nesse momento. Aqui a gente já tem um dos muitos quadros nessa ponte, né? Que é o que representa muito o expressionismo de Edvard Munch, né? Que era do grupo A Ponte, né? Que acreditava na vida, que a vida era essa ponte, que quando a gente começasse a nascer a gente percorreria uma ponte e que a felicidade só estaria lá no final dessa ponte, né? Que durante a ponte a gente iria passar por tristezas, por depressões, por amor, porque amor sim, para eles era um sentimento, era um sofrimento, né? Mas aí aqui a gente começa a ver as cores saturadas, o céu vermelho, as cores, mas aqui, diferente do grito, né? Não existe o desespero, e sim a solidão. A solidão, sim, está sendo representada aqui nesse quadro. Muito interessante ver que a mesma série do grito, a gente tem um quadro completamente diferente, com um sentimento completamente diferente do sentimento, por exemplo, do grito. Esse é um outro quadro muito famoso do Edvard Munch, onde a gente vê, né, essa menina que está doente, e o Edvard Munch, ele acompanhava sempre o pai, que o pai era médico, então ele acompanhava o pai nas consultas que o pai fazia. Então aqui ele está pintando essa menina que lembrou a ele a irmã dele que tinha morrido, né? A irmã dele morreu, se não me engano, quando ela tinha 13 anos. Então essa menina, ele pinta essa menina representando até a própria irmã, a morte da irmã, né? A morte, que é um dos temas muito marcados e muito fortes dentro do expressionismo alemão, né? Então a gente tem aqui esse quadro, um dos mais famosos quadros do Edvard Munch. A morte, a agonia, a tristeza, a depressão são coisas muito marcadas e muito fortes e muito importantes, muito caras, acho que essa é a palavra, muito caras para os expressionistas. E isso é muito interessante porque a gente vê claramente acontecendo nas obras do Edvard Munch, né? Desde lá daquele primeiro quadro, quando a gente vê aquele cara na ponte, né, solitário, sozinho, ao mesmo tempo que tem gente ao lado dele, mas ele assim, mesmo assim sozinho, a gente começa a ver
por exemplo, em outras obras, né, como a menina morrendo, né, a morte se aproximando e chegando naquela menina, como a gente vai ver agora em outros quadros, como a solidão dele mesmo, dele próprio, do próprio Edvard Munch, a solidão de uma sociedade, né, de uma sociedade que estava passando sim por um período tranquilo no final do século XIX, mas que começa a viver guerras muito fortes no século XX. Então é essa solidão, é essa depressão, é essa tristeza que a gente começa a ver nessas obras do Edvard Munch. Aqui, por exemplo, ele representa a melancolia. Né? Aqui ele está mostrando essa melancolia misturada com a solidão. Ele poderia estar mostrando esse cara centralizado na tela, mas não, ele coloca esse cara no canto, mostrando realmente que não existe outra pessoa do lado dele. Então essa posição desse personagem nesse quadro mostra essa melancolia, mostra a solidão, mostra toda a tristeza que o expressionismo alemão vai mostrar pra gente. Agora a gente começa a ver, nesse daqui, a gente começa a se ligar com a morte, mas não só na morte física, né, mas na morte da alma, nessa solidão, nessa melancolia. Você vê que o rosto de todos eles são rostos gerais, não são rostos, né, não são rostos vivos, não são rostos que marcam alguma pessoa especificamente. Aqui a gente vê um rosto sem vida, um rosto sem felicidade, um rosto sem alegria. E essa sensação de manada, por exemplo, todo mundo andando junto e seguindo esse mesmo caminho, né, que é a teoria grande do grupo A Ponte. Já aqui é muito interessante porque Edvard Munch está mostrando pra gente, tá falando da vampira, né? Essa mulher vampira. Ele não tá falando simplesmente do amor, né? Do amor puro, do amor. Ele tá falando do amor e da dor, né? Do amor que por você amar tanto quanto ama, você acaba machucando, você acaba sugando toda a energia, sugando tudo que aquela outra pessoa tem. Então essa ideia de trazer a vampira, o vampiro aqui, é exatamente misturar esse amor e essa dor numa coisa só, num só ato. This old view, am I allowed to add? I can say that I have. E aí, o que vocês acharam? Achei muito legal, né? Infelizmente,
falta muita obra do Eduardo Munch, falta muita coisa. Infelizmente estava muito cheio. Paris, na última semana do ano de 2022, estava absurdamente cheia. Estava irritantemente cheia. Então o museu estava muito cheio, então estava muito difícil realmente de conseguir parar, de ver as obras com calma. Porque as pessoas estavam. E aí tem um momento até no vídeo ali que vocês veem que eu tenho um corte, eu até deixei na edição, falei, deixa isso aí, porque senão ia fazer muito sentido. Porque eles são chatos no Dorset principalmente, com o pau de selfie, né? Que no meu caso não é no pau de selfie, é um estabilizador, mas para eles é tudo a mesma coisa. Mas eles são muito chatos com isso, aí a mulher veio mandando tirar, mandando guardar e fazer o que, né? Mas infelizmente também não tem o grito, né? O quadro, né? Só o esboço. Mas, cara, é uma exposição fantástica, tá? Que tá no Museu d'Orsay desde o dia 20 de setembro de 22 e vai ficar só até o dia 22 de janeiro de 2023, tá? Ou seja, hoje é dia 1º de janeiro, do dia que eu tô editando isso, e o dia que eu vou postar é o dia 2 de janeiro, ou seja, só faltam mais 20 dias para acabar a exposição. Se você vier a Paris dentro desses 20 dias, corre lá, não deixa de assistir e comenta aqui comigo se você já viu, se você ainda vai ver. Fechou? Forte abraço. Não se esquece de se inscrever, de dar seu like, tá? Ajuda o canal, ajuda o canal. Fechou? Abraço.